Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Obrigado a você que está acompanhando a nossa programação, você que nos acompanha pela Rádio Pelo Mundo Melhor, a Católica dos Vales, e também pela TV Kefas, a nossa TV católica, completando 5 anos de existência. Maravilha, evangelizando a seu serviço e ao bem da igreja. No programa de hoje, nós vamos trazer um serviço para todos nós católicos. Está acontecendo em Roma, no Vaticano, uma discussão importante, um momento importante, dos mais importantes da nossa Igreja Católica, que é o Sínodo da Amazônia, um evento que está tendo os olhos do mundo voltados para ele, mas que muito ainda precisa de ser esclarecido, principalmente por nós leigos, que muita gente está tendo um entendimento errado do que é o sínodo. É importante nós discutirmos e conhecermos as coisas da nossa igreja. E para nos ajudar a entender, Dom Félix, bispo diocesano de Governador Valadares, nos ajudará a entender o sínodo da Amazônia como ele é. Dom Félix, muito obrigado por retornar ao Kefas Entrevista. Eu que agradeço a essa oportunidade. Pois é, estamos Um abraço também a todos os telespectadores e radiovintes. Nós estamos em curso com o sínodo da Amazônia, começou no dia 6, e os olhos do mundo estão voltados para esse sínodo. E no Brasil ele tomou uma dimensão muito maior, né, do que se esperava. Mas vamos, para ser didáticos, entender o que é o sínodo. Então, a palavra sínodo vem de duas palavras gregas. Sim, que significa juntos, e odós, que significa estrada ou caminho. Logo, o sínodo dos bispos pode ser definido como uma reunião do episcopado da Igreja Católica com o Papa para discutir algum assunto em especial, auxiliando o Santo Padre no governo pastoral da Igreja. Quem determina a realização do sínodo? É o próprio Papa? É o próprio Papa que convoca. O sínodo sempre foi assim como o concílio também. Sim, o Papa Francisco, ele, preocupado com as questões ambientais e ecológicas, ele convocou o sínodo. E a gente vê que, como eu disse, no Brasil, tomando um aspecto muito grande, uma discussão muito grande, devido a esse momento que vivemos, essa discussão sobre a ecologia, principalmente a Amazônia, né? Mas o sínodo, o Papa fez essa convocação bem antes de todo esse questionamento, né, Dom Félix? Só para você ter uma ideia, e os telespectadores radiovintes, faz mais de ano que o Papa convocou o sínodo em 2017. Sim. E faz mais de ano que as comunidades católicas da Panamazônica, tanto brasileira quanto da América do Sul, estão reunindo-se e estudando a evangelização nessa região e apresentando sugestões que estão sendo estudadas agora, durante esse momento do sínodo lá no Vaticano, começou dia 6 e vai até o dia 27 de outubro, para poder não somente ter luzes sobre a evangelização lá, mas para servir também de base para a evangelização em outros lugares do mundo. Pois é, e como eu disse, essa discussão que se tomou no Brasil, podemos dizer que levou-se à questão ideológica e partidária e não religiosa, assim, que é o grande mote, e se falando em ecologia como um todo, né? Não só em meio ambiente, ecologia onde nós vivemos, como diz o Papa, casa comum e tudo mais, né? E quais são os principais, já pincelou alguma coisa, quais são os principais assuntos discutidos nesse sínodo? No centro das deliberações do sínodo está a situação dos povos da Amazônia. Por isso, tudo se estrutura em volta de 4 conceitos intimamente relacionados entre si, que é vida, território, tempo e diálogo, onde se encarna a igreja com o rosto amazônico e missionário. Aqui tem um ponto importante que nós temos que perceber. Por exemplo, por que território? Porque para o povo da Amazônia, sobretudo os indígenas, o território é muito importante. Os laços de cada povo com a determinada região onde eles e os seus ancestrais sempre viveram e cultivaram a sua cultura, a sua religiosidade, isso é muito importante. Coisa que hoje em dia não se valoriza mais na nossa cultura globalizada. Mesma coisa, a questão do tempo. Para o povo da Amazônia, o tempo não tem essa característica do tempo que nós temos, né? Para nós trabalhamos muito cronos, o tempo marcado, né? E para eles, na verdade, o tempo é o kairos, que na verdade na Bíblia fala tempo de Deus, ou seja, eles vivem intensamente o momento, né? E, por exemplo, eles não estão preocupados com horário. Tanto é que as coisas acontecem antes ou depois da chuva, antes ou depois que subiu ou baixou a maré, né?
ou antes ou depois da lua cheia. É interessante. E tudo isso tem todo um significado por trás. Assim como a vida. A vida para eles não é só como a gente muitas vezes vê, uma vida muito fragmentada. Não, a vida é vista na sua totalidade, né? A vida humana, né, biológica, a vida humana moral, espiritual, tudo, mas também a vida do planeta como um todo, ou seja, de todo o meio ambiente, com a fauna, a flora e o ser humano inserido lá, vivendo essa comunhão, porque ele também faz parte do mundo, ele faz parte também da natureza, né? E sem a natureza ele também não existe. Então a ecologia que esses povos vivem é aquilo a ecologia que o Papa Francisco tanto nos pede, que é a ecologia integral, né? E a questão do diálogo também é muito importante, só para vocês terem uma ideia. São mais de 1000 povos diferentes nessa região amazônica, tanto do Brasil e da América do Sul. E, consequentemente, são povos que têm culturas diferentes, né, costumes diferentes, língua muitas vezes diferente, têm também religiosidade diferente. Mesmo aqueles que já foram evangelizados e professam a fé cristã católica, ou até mesmo não católico, mas protestante, eles ainda assim carregam consigo, das suas tradições religiosas, aquela experiência bimilenar milenar dos seus ancestrais. Porque eles não, os índios não estavam aqui no Brasil, não chegaram aqui no Brasil depois de 1500. Eles já estavam aqui há muito tempo, né? Então isso é muito importante também. E o documento, por exemplo, de instrumento de trabalho, ele trata dos problemas causados pela exploração descontrolada da riqueza natural da Amazônia e dos problemas esses que afetam a ecologia integral da região. E entre os grandes problemas destacam-se os seguintes: a questão dos desmatamentos, até que na mídia está tratando muito disso, né? Os garimpos, sobretudo os garimpos ilegais, e não os garimpos de pequenos garimpeiros, não, de grandes indústrias, de grande volume. Os grandes projetos hidrelétricos, como de Belo Monte, né? As monoculturas, sobretudo de eucalipto, e desrespeito às tribos indígenas, às suas culturas e aos territórios de domínio deles. E aqui tem um ponto importante também que nós temos que ver. Na época do governo militar, o governo militar, querendo povoar a Amazônia, ele deu títulos de terra para muita gente do sul do Brasil, do Nordeste, para ir lá ocupar. E essas pessoas foram e ocuparam, podiam aproveitar determinada terra lá para poder plantar, para criar o seu gado e manter uma reserva. O tempo passou, os militares saíram do poder e o que aconteceu? Essas pessoas estão sendo desrespeitadas naquilo que elas ganharam, sim, mas que estão lá há 40, 50, 60 anos. E aí entra os benditos grileiros, que o povo tem que entender por que fala grileiro. São pessoas maldosas, verdadeiros ladrões, que chegam na região, lá onde já tem uma pessoa, tem um sítio, uma fazenda enorme, tudo cuidado há muito tempo. Eles conseguem um documento falso de propriedade daquela escritura, propriedade daquela terra, colocam numa caixa de sapato com muitos grilos. Em poucos dias, aquele papel fica como se fosse antigo. E eles fazem o documento lá de 40, 50 anos atrás. Aí chega lá naquela família simples, humilde, que está lá no meio daquele mundo lá onde não tem lei, né? Porque nem o Estado se faz presente, até a igreja está tendo dificuldade de fazer. E o que acontece? Apresenta o documento e fala assim: nós somos donos aqui. Os coitados estão lá há muito tempo e não tem documento. O documento que foi dado no começo não vale, não é aceito mais hoje, nem nos cartórios. E aí as pessoas são expulsas de sua terra legítima, que já estão 40, 50, 60 anos. É um absurdo, né? E então, entre os temas eclesiásticos também é bom que a gente diga que há a questão das tradições locais e assistência pastoral no vasto território da Amazônia, e, por isso, o estudo da possibilidade da ordenação presbiteral de homens casados, né, de boa índole moral, proveniente lá das comunidades locais, que possam celebrar a missa, atender confissão, ministrar o sacramento, a unção dos enfermos, a unção aos enfermos, né, ministrar a unção aos enfermos. E, nesse sentido, nós não podemos esquecer que a igreja sempre cresce e se organiza a partir da Eucaristia. E lá nós encontramos comunidades
que passam um ano sem poder ter a Eucaristia, ter a missa. O padre só pode passar lá uma vez por ano para celebrar. E esses homens casados, já com a família criada, homens religiosos de boa índole, por sendo ordenados sacerdotes para atender aquelas regiões específicas, eles poderiam não somente celebrar a missa e oferecer a Eucaristia para o povo, mas também batizar, até crismar, porque os bispos também não têm muitas condições de ir em certos lugares, e abençoar os matrimônios, além de confessar os que precisam do perdão de Deus e dar unção aos enfermos que estão precisando da unção. E também é importante que tem que se refazer lá a questão do papel da mulher e dos próprios leigos nas comunidades. Porque quando eram os missionários estrangeiros, eles vieram da Europa de uma situação muito diferente, mas eles se enculturaram, eles encarnaram na região, tanto é que nós temos bispos lá na região que aposentaram e estão lá com seus 90 anos, lá morando no meio dos índios, lá no meio dos povos amazônicos. E os brasileiros que estão indo para lá agora, uma vez que as congregações religiosas diminuíram muito a população da Europa e, logicamente, as vocações também, os brasileiros que estão indo para lá estão tendo dificuldade de entender a cultura, de se enculturar mesmo lá no meio desses povos e menos ainda de compreender, por exemplo, as necessidades desses povos, de enfrentar a dureza que é você ter que ficar andando de barco para baixo para cima naqueles rios, passando dias e dias atendendo as comunidades, sem o mínimo conforto que os missionários estrangeiros, por muitos e muitos anos, dezenas e dezenas de anos, fizeram, como o Dom Erwin Kreuter, que fez lá durante todo o seu tempo de bispo. Pois é, pelo que a gente pode entender, né, o Sínodo da Amazônia é muito amplo, vai muito além da questão econômica, muito além da questão ecológica, cultural e eclesial. Né? Então, é importante, sim, nós estamos falando aqui de povos, falando de pessoas que têm uma relação íntima com a natureza, entendem essa necessidade da comunhão com a natureza e tem um senso de comunidade muito grande que nós temos que aprender muito, né? Daqui a pouco, e depois do intervalo, nós vamos falar sobre quem está participando desse sínodo, quais são os objetivos, que tipo de documento, que tipo de ações efetivas virão do sínodo e como serão implantadas pós-sínodo. Quer fazer entrevista? Vai um breve intervalo, voltaremos em instantes. Voltamos com o Kefas Entrevista e hoje um programa muito importante para nós católicos, até para você que não é católico, tem ouvido falar muito aí em redes sociais e até na grande mídia, né, em relação ao Sínodo da Amazônia. É um momento importante para a nossa igreja, mas é um momento importante também para a humanidade, principalmente para a chamada Amazônia Legal, a Panamazônica, que não só está aqui no Brasil, né, mas boa parte da América Latina. E temos ali várias questões sendo discutidas no sínodo, a questão eclesial da igreja, a questão ecológica, a questão comunitária, a questão humana, acima de tudo. E Dom Félix, bispo diocesano de Governador Valadares, está nos ajudando a entender o sínodo. O primeiro bloco foi muito elucidador para muitas questões que nós estamos em dúvida. Quando a gente tem dúvida, a gente pergunta, mas nos dias de hoje nós buscamos a informação, às vezes, por vias tortas, né? Vamos falar agora sobre a participação no sínodo. Quando a gente fala de sínodo, pensa em bispo e acho que somente são bispos que estão participando lá, mas também os bispos, né? Primeiramente, eu gostaria de saber quem são os atores do sínodo que estão lá discutindo. Então, no caso do sínodo da Amazônia, aliás, antes de falar isso, é interessante entender que sínodo, por exemplo, pode ser convocado para tratar de um tema específico ou para uma região específica. Tema específico já foram, por exemplo, sobre a família, sobre a juventude, sobre a Eucaristia, sobre a Palavra de Deus, né? Sobre a evangelização, e de regiões foi o sínodo, por exemplo, da Europa, sínodo da América, sínodo da África, sínodo da Oceania e sínodo da Ásia. No caso do sínodo da Amazônia, que não é nem um tema só específico, são vários temas, como Sim. você mesmo disse, e também não é de uma região, de um continente, é a região da chamada Panamazônica, que envolve 9 países. Então, lá, primeiramente, estão participando todos os bispos das dioceses que fazem parte da região amazônica. Amazônia Legal, tanto do Brasil quanto, por exemplo, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa, Guiana, que seria a Guiana Inglesa, e o Suriname. Também participam dos sínodos membros das congregações da Cúria Romana,
e também da Rede Panamazônica, que é uma rede que foi criada por Dom Cláudio Hummes, por Dom Cláudio Hummes, justamente para unir todas as dioceses da região para estudarem como entender o processo de evangelização da região e também como entender a cultura daqueles povos, respeitando, né, evangelizando a partir da cultura. E também estarão presentes, por exemplo, os religiosos, alguns religiosos que atuam pastoralmente na Amazônia. E, então eles foram escolhidos pelos superiores gerais das congregações, né, e eles estão lá presentes. Assim como, por exemplo, peritos que o próprio Papa, a própria Santa Sé convocou, né? Peritos em ecologia, peritos em sociologia, peritos em psicologia, peritos em antropologia e também outros que estão presentes são os próprios membros das comunidades locais. Então, certamente quem está acompanhando o Sínodo vê que tem índios lá no meio, são pessoas que são da comunidade, foram escolhidos das comunidades por serem liderança e estão lá também para dar o seu depoimento, apresentar o seu ponto de vista sobre muitos aspectos, muitos que estão sendo estudados, para que o pessoal entenda, faça primeiro uma escuta da realidade antes de tomar qualquer decisão. E também terão direito à voz, né, porque a gente fala dos representantes do grito do povo amazônico, que são essas pessoas, observadores e delegados, inclusive de igrejas cristãs e até de outras religiões, né? E também de religiões não cristãs. E temos também lá, participando, assim como convidado, por exemplo, muito importante, o Dom Evan Krauter, que é um bispo, que foi bispo emérito do Xingu, que viveu a vida toda de bispo lá, e ele é um grande defensor da Amazônia, da ecologia integral, dos povos amazônicos, que não são indígenas, né? Então, por isso, eu acho muito importante a presença dele lá também. E a gente vê também uma participação de mulheres, né? Muitas também mulheres. Tem muito a acrescentar. Sim. E a compartilhar experiências com relação à comunidade. Não, e mesmo porque, olha para você, na igreja, a maior participação é de mulheres. Sim. E lá também não é diferente. Sim. Então, elas têm que ser ouvidas porque elas podem apresentar um ponto de vista a partir do ponto de vista da mulher que pode ajudar na evangelização e também levando em conta os problemas sociais, econômicos, culturais, antropológicos que aquele povo enfrenta nos dias de hoje. Okay. Sobretudo pela pressão dessa nossa sociedade consumista, desse sistema neoliberal capitalista selvagem que massacra profundamente aquele povo. Bom, Félix, a gente vê o tamanho do Sínodo como um todo, a diversidade de participação e a gente gostaria de saber como que funcionará, né? Como que é o trabalho do dia a dia lá no Sínodo. Então, o Sínodo, eu já disse, primeiramente, ele foi preparado, começou sendo preparado lá em Roma por um grupo de peritos, depois que elaboraram uma espécie de um questionário para, nas bases das pequenas comunidades, o pessoal estudar, refletir, debater. Depois foi elaborado, então, um documento de trabalho, ou chamado Instrumento Labores, e agora estão previstos, por exemplo, estão acontecendo, primeiramente, debates em plenário, né, com a presença do Papa, e também trabalhos assim realizados em pequenos grupos, seja por temas, seja por língua diferente, e então de forma a aprofundar determinados temas específicos, ou então esse mesmo tema em várias línguas, porque lá não temos só o português e o espanhol, sim, também tem o inglês, o holandês e o francês, lá das Guianas, né, que sim, fazem parte, né? Além de tribos indígenas, de língua indígena, tem algumas que eles estão dialogando lá na língua deles mesmo, por isso que precisa até de intérprete. E a tarefa importante aí de sintetizar esses debates vai caber ao Dom Cláudio, que é o relator geral do Sínodo, e ele que é o presidente da REPAM. Ele vai ser secretariado, né, por Dom Davi Martínez, que é o vigário apostólico de Puerto Maldonado, lá no Peru, e também o Frei Michael Xern, que é da Congregação para os Migrantes, Refugiados e Desenvolvimento Humano, desenvolvimento integral da pessoa humana, lá do Vaticano. E com isso, dá para perceber que, primeiramente, temos, então, os momentos de plenário, de debate, em que um apresenta, geralmente, os bispos, mas também esses peritos, até os índios, têm a oportunidade de ter uma fala, um determinado tempo de fala, e o Papa ouvindo tudo.
junto. Depois, quando o Papa, são os pequenos grupos, é o tempo maior, eles vão debater temas específicos cada grupo, ou então em línguas diferentes, ou temas específicos para cada, conforme o interesse de cada um. Que depois vão trazer para o plenário novamente, até depois elaborar o documento final, que não tem valor nenhum assim oficial, mas o Papa usa desse documento conclusivo para elaborar a nova exortação apostólica do sínodo, como todo sínodo tem. Há muita discussão, há muito o que discutir, né? Há muita representatividade acima de tudo. Mas certamente terá um papel fundamental a partir do sínodo, pós-sínodo, em relação ao nosso entendimento à Amazônia, não só nosso aqui, enquanto do mundo como um todo, devido à importância do sínodo. E também a participação, uma reflexão do papel da própria igreja em relação aos povos amazônicos e também a todos os reflexos econômicos e climatológicos e ambientais para todo o mundo. Kefas Entrevista de hoje aqui na TV Kefas e na Rádio Por um Mundo Melhor está conversando com Dom Félix, bispo diocesano de Governador Valadares, nos ajudando a entender o sínodo da Amazônia, importante, que está com os olhos do mundo voltado para Roma. Kefas Entrevista, vai um breve intervalo, voltaremos em instantes. Estamos de volta com o Kefas Entrevista. Você que nos ouve pela Rádio Por um Mundo Melhor, Católica dos Vales, e pela TV Kefas nos assiste aqui no nosso programa Kefas Entrevista, essa parceria, né, para a evangelização e também para a prestação de serviço. Estamos entendendo hoje a importância do Sínodo da Amazônia, que está discutindo tudo que nós já dissemos aqui. Dom Félix nos trouxe informações importantes sobre a questão cultural, econômica, ecológica e eclesial. E o sínodo está acontecendo lá sob a supervisão do Papa, com a participação de vários representantes dos povos indígenas, dos povos amazônicos, técnicos e também da própria igreja, representantes pastorais que atuam naquela região. E agora a gente gostaria de falar, Dom Félix, sobre a questão da igreja, né? De que forma ou qual será a importância, ou qual a importância do sínodo para a igreja, especificamente esse sínodo da Amazônia? Então, a região da Amazônia é chamada de pulmão verde do mundo, e não é à toa, né? Quando você vai lá, você percebe isso muito claramente. E por isso é considerado também importante em sua influência para o clima de todo o planeta. Assim sendo, todos os abusos ecológicos na Amazônia influenciam negativamente toda a humanidade. E no contexto eclesial, as novas propostas pastorais evangelizadoras para o território amazônico podem tornar-se modelos para outras igrejas locais, com ressalvas, é claro, porque não se poderão copiar soluções pastorais da Amazônia em toda a igreja, no mundo inteiro, onde a realidade é muito diversa. Mas, por um lado, é muito importante perceber que lá na Amazônia, a igreja já tem uma característica muito própria em vários lugares, sobretudo aqueles lugares como, por exemplo, a Diocese de São Gabriel da Cachoeira, ou que a gente fala que é a cabeça de cachorro do norte do Brasil. Sim. Lá é uma diocese que 95% dos habitantes são índios, de várias etnias. 90% dos padres são índios, né? E o tipo de evangelização que o Dom Edson Damião realiza lá e que já foi realizada pelos bispos anteriores é muito interessante, porque eles partem da cultura, das tradições dos índios e vai purificando. E eles, então, eu tive a oportunidade de ir lá, e é muito bonito ver os índiozinhos lá com o seu tercinho rezando o terço, os índios que são padres, os índios que são ministros da Sagrada Comunhão, que são os próprios catequistas. Então, a gente pode perceber que eles também têm condições muito grandes de poder eles assumir essa igreja. Não ficar só dependendo de quem vem de fora, como se eles fossem objetos de evangelização, né? Então, nesse sentido, o Sínodo da Amazônia pode ser um grande diferencial para nós, porque além de mostrar para nós, por exemplo, que ele sabe cuidar melhor da natureza do que nós, a ecologia integral, na verdade, já é entendida por eles, porque eles entendem perfeitamente essa questão de viver essa comunhão consigo mesmo, com Deus, com os outros e com o mundo, né? Tanto é que eles têm um maior respeito pela natureza, pelo sol, pela lua, pelas águas, pela montanha, né? Pelos animais. E também eles têm muito respeito entre eles, né?
o sentido da comunhão, da fraternidade, da solidariedade entre os índios é algo que nós temos que aprender, porque eles estão muito mais próximos do evangelho das primeiras comunidades cristãs do que nós. Porque nós estamos muito influenciados pela sociedade de consumo. Nós valorizamos muito mais o ter, o possuir, o consumir. Eles não. Eles valorizam muito o ser. E o ser em comunhão, em convivência. Tanto é que a vida do índio, eles têm muito pouco de privacidade. Quase tudo é comum. A própria alimentação, sempre, qualquer coisa, se eles caçam um animal, se eles pescam alguns peixes, todo mundo come junto. Se eles preparam lá a mandioca ou o milho, né, todo mundo come junto. Né? E se chega alguém de fora, também. Até é ofensa se não comer o que eles oferecem. Né? Então isso é muito interessante. E nisso os índios têm a nos ensinar. E a Igreja da Amazônia, que tem esse rosto indígena, também tem muito a nos ensinar. E, por outro lado, o que falta para eles é a presença da igreja institucional com os seus ministros, com os seus sacramentos, porque eles, por exemplo, eles precisam, têm o direito também, enquanto forem evangelizados, batizados e são cristãos, são discípulos de Jesus Cristo, têm o direito de receber os sacramentos como nós recebemos e, na verdade, a igreja não está oferecendo isso para eles. Pois é, e mesmo com a igreja atuando e respeitando a cultura dos índios, é possível lá promover os ritos, a questão eucarística como um todo, a liturgia como um todo, é possível? Por exemplo, lá em São Gabriel da Cachoeira, a liturgia, respeitando os costumes, até a língua deles, eles são profundamente fiéis à liturgia oficial da igreja. Só que no estilo deles, às vezes com danças, com cantos, usando até a língua deles. O próprio bispo aprendeu um pouco a língua dele, de alguns povos lá, para poder comunicar melhor. Né? E o bispo acha tão interessante, porque às vezes até coloca o cocarde do cacique nele, que quando ele tomou posse, o cacique colocou, né? E aí eu perguntei para o cacique se ele não ficava assim preocupado pelo fato do... Não, ele está acima de mim aqui. O bispo. Que interessante. É interessante, a consciência que é um ministro de Deus e que eles respeitam. Mas ele está no meio dos índios como alguém, como o Papa Francisco procura estar no meio de todo mundo, inclusive lá na Casa Santa Marta, lá em Roma, no Vaticano, como um entre tantos. Não se impõe, quer dizer, ele se impõe pelo testemunho de vida dele, que conta muito. E que falta muitas vezes por parte de muitos missionários. E essa experiência, né, certamente está sendo levada lá para o Sínodo e tem muito a ensinar a igreja como um todo. Né? Sim. Dom Félix, concluído o Sínodo, o que acontecerá a partir de então? Então, na última semana do Sínodo, agora mais próximo ali dos dias 25, 26, 27, começará o trabalho de redação do documento conclusivo, que o Dom Cláudio vai estar coordenando. E aí eles vão entregar esse documento conclusivo para o Papa Francisco, que não tem valor jurídico nenhum, e o Papa Francisco vai fazer o que todo Papa faz depois que termina um sínodo. Vai elaborar uma exortação apostólica pós-sinodal sobre, no caso, a Amazônia, apresentando, a partir do ponto de vista dele, enquanto sucessor de Pedro, colocando as propostas concretas que ele percebe que realmente merecem ser assumidas por toda a igreja. Porque o sínodo, por mais que ele seja regional, ele é assumido por toda a igreja. Assim como foi o sínodo da África, muita coisa que serve para nós, serviu e serve para nós hoje. Mesmo o sínodo da Europa, muita coisa serviu para nós hoje. O sínodo da América foi o sínodo que mais ajudou os demais continentes, inclusive a Europa. Porque a experiência de igreja da América Latina estava caminhando bem mais à frente dos outros na época. E agora eu acredito que o sínodo da Amazônia também. Esse documento conclusivo vai ajudar o Papa Francisco a elaborar a exortação apostólica pós-sinodal sobre a Amazônia. E esse documento, eu penso que, tenho quase que convicção, de que vai nos ajudar muito, não somente a Igreja da Amazônia a perceber como é que ela pode se evangelizar e quem está lá, como ele pode fazer para evangelizar melhor, respeitando as culturas e também promovendo os índios, né? Não deixando eles numa situação de inferioridade, mas promovendo a dignidade, os direitos deles, mas ao mesmo tempo vai ajudar a igreja do Brasil e do mundo todo a perceber o que é que nós podemos fazer para ajudar a evangelização da igreja na Amazônia. Porque não é responsabilidade só dos missionários que estão lá.
ou dos bispos que estão lá na casa de diocese, é de toda a igreja, do Papa, de todos os bispos, de todos os fiéis. Pois é, podemos entender a importância do sínodo, como o sínodo é realizado, o papel do sínodo, a proposta que não é intervencionista, né? Muitas pessoas pensam que é de intervir nas questões dos povos amazônicos, na autonomia das nações, do Estado, muitas das vezes, não é uma afronta ao Estado, muito pelo contrário, é conhecer, é jogar luz sobre a realidade da Amazônia, que temos que prestar atenção, temos que ver a questão ecológica, temos que ver essa dicotomia entre economia e ecologia, cultura e tudo mais. Muito o que aprender com os povos indígenas e os povos amazônicos e que certamente, não só para a igreja, mas toda a visão do mundo em relação à Amazônia, de repente até nós, enquanto brasileiros, vai mudar em relação a tudo isso que nós pensamos e praticamos em relação à Amazônia como um todo. É importante, Dom Félix, muito obrigado por esse esclarecimento. Né? Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado mesmo. Está aí, Dom Félix, nos ajudando a entender o sínodo da Amazônia. Você que nos acompanhou pela Rádio Por um Mundo Melhor, a Católica dos Vales, também pela TV Kefas, é importante você ter essas informações e a partir de agora comece a compartilhar. Quem não assistiu, leve essas informações que foram absorvidas aqui e compartilhe. A gente compartilha tantas coisas, principalmente nas redes sociais, né, que a gente nem sabe o que você ouviu aqui, uma fonte oficial e legítima. Então compartilhe o que é verdade. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo encontro, até o próximo Kefas Entrevista.